Olá, sejam bem-vindos ao meu pensamento. Isso mesmo. Essa vai ser uma série onde vou estar compartilhando alguns pensamentos, algumas reflexões minhas, pessoais. E aí, se fizer sentido para você, pega e leva para sua vida também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre sentimento. Por que sentimento? Eu tenho percebido que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né? Os nossos sentimentos estão aflorados. Pelo menos o meu, né? Eu falo assim por mim. Apesar de eu ser de Sagitário, né? Então eu sou muito intensa, aquela coisa muito ou 8 ou 80. Então eu sei demonstrar aquilo que eu sinto realmente. E aí eu costumo dizer que assim, a intensidade ela é boa, ela é muito boa. Porque você transparece aquilo que você sente, aquilo que está dentro do seu coração realmente, do seu pensamento. E aí essa aqui é alguns momentos que eu vou estar compartilhando com vocês, algumas reflexões, e espero que vocês gostem. E vamos falar sobre sentimento. Por que sentimento, né? Sentir. O sentimento vem de sentir. Quando eu coloco o meu sentimento, eu tô me colocando pro mundo, no sentido de tô mostrando aquilo que eu tô sentindo. E eu gosto muito disso, dessa coisa de sentir, sabe? E de você demonstrar para o outro que você está sentindo. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo algumas coisas, né? Alguns insights. E nesses insights eu aprendi que é bom dar nome ao nosso sentimento. Mas como assim dar nome ao sentimento? Perceber, o importante é você se olhar, entender primeiro aquilo que você está sentindo. E aí você para e pensa, qual o nome desse sentimento agora? Aí você diz assim, caramba, como assim, né? Qual o nome desse sentimento? Eu vou citar alguns, por exemplo, né? O sentimento de raiva. Aquele momento que você tá pé da vida e aí você identifica que você tá com raiva. Esse é um sentimento. Aquele sentimento que você tá super, mega, ultra feliz, aquela coisa de tá explodindo, tá lá no alto assim mesmo, e aí você diz, esse sentimento aqui é de felicidade. Tem também o sentimento de inveja, tem. Os sentimentos, eles não são somente bons, né? Tem os sentimentos que a gente identifica que nos fazem muito mal. Por isso a importância de nós identificarmos aquilo que estamos sentindo, porque aí você começa a controlar, sabe? Você começa a identificar, a perceber, a se olhar e entender por que eu tô sentindo isso. Mas o que me levou a sentir isso nesse momento, entende? Então, quando eu falo para vocês, vamos dar nomes aos nossos sentimentos, é realmente com essa finalidade de você entender por que você está sentindo aquilo, o que no teu ambiente te fez despertar para sentir aquele sentimento mesmo, e você entender como controlar, como mudar essa fase que você está passando, esse período de momento assim, aquele instante, porque dá para mudar. Quando você começa a controlar isso, quando você começa a controlar o seu pensamento, muitas coisas mudam em sua vida. E aí você começa a identificar esse sentimento. E aí você para observar esse sentimento e diz, epa, peraí, por que eu tô sentindo isso agora? Por que despertou isso em mim? Aí você vai buscar mais a fundo o que tá te faltando ou por que você tá sentindo aquilo, entende? É um pouco meio complexo mesmo, mas quando você começa a dominar essa forma de você lidar com seus sentimentos, dando nomes a eles, você começa a ter mais controle da sua vida. Você começa a ter mais controle sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades, sobre inúmeras coisas, sabe? E isso eu tenho feito na minha vida, isso eu tenho trazido pra mim, pro meu dia a dia, para as coisas que eu faço, para as coisas que eu tô idealizando, sabe? E aí eu digo, opa, qual que é esse sentimento agora? Esse sentimento agora é de dúvida. Mas por que eu tô duvidando disso? Por que essa dúvida veio até mim? Ou por que eu tô com esse sentimento de inveja pelo meu outro colega,
por algo que eu vi, entende? E aí, eu trago esses pensamentos para vocês, essas reflexões, para que nós possamos ter uma vida mais, eu não digo controlada, eu digo que uma vida mais leve. Acho que essa é a ideia, uma vida mais leve e com menos cobranças, menos estresse, menos tanta coisa, e sendo mais você, sendo mais seu sentimento, sendo mais sua intensidade, e viva a vida. E é isso. Um beijo pra você que assistiu e na próxima eu venho com mais pensamentos, tá bom? Tchauzinho.